eu sou o professor Alexandre Manisova de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Hoje, no curso de Engenharia de Controle e Automação, na disciplina Circuitos Elétricos 2, falaremos sobre circuitos RLC, série paralela, parte 1, conceitos básicos. Vamos lá! Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre a admitância e a susceptância. Então, a admitância total de um circuito também pode ser calculada somando-se as admitâncias em paralelo. A admitância total, aliás, a impedância total do circuito então será o inverso da admitância. Ou seja, para um circuito como representado aqui na figura 1, nós vamos ter que a admitância total, um circuito em paralelo, as impedâncias estão em paralelo, então a admitância total vai ser igual à somatória das admitâncias de cada impedância, de cada ramo, de cada parcela do circuito. E como a admitância é o inverso da impedância, então o inverso da impedância total vai ser igual à soma do inverso de cada impedância desse circuito. Então, para duas impedâncias em paralelo, nós vamos ter que a impedância total vai ser igual à razão do produto das impedâncias pela soma das impedâncias. E para três impedâncias em paralelo, nós vamos ter que a impedância total vai ser igual à razão do produto das impedâncias pela soma do produto dos pares dessas impedâncias. Então, o inverso da reatância é denominada susceptância. Ou seja, a reatância é a componente imaginária da impedância que está relacionada a como o circuito reage a uma onda eletromagnética, passando por ele, excursionando por ele, sendo transmitida por ele. Ao contrário disso, a susceptância é quanto o circuito é susceptível à passagem dessa onda, desse sinal eletromagnético. Então, o inverso da reatância, aqui representado por o inverso de x, é denominado susceptância, cujo valor indica o quanto um componente, um circuito, um conjunto de componentes, é susceptível à passagem de corrente, nesse caso aqui, a passagem de uma corrente alternada. Então, a susceptância também é medida em Siemens e ela é representada pela letra B. Então, para o indutor, a gente sabe que a admitância indutiva vai ser igual ao inverso da impedância, que por sua vez vai ser igual ao inverso da reatância com argumento de 90 graus, que também vai ser igual ao inverso da reatância, que é a susceptância, com argumento de menos 90 graus, definindo assim que a susceptância indutiva é igual ao inverso da reatância indutiva. Em Siemens, então nós vamos ter que a admitância no indutor vai ser igual à susceptância com um argumento de menos 90 graus. Perceba que é o oposto da impedância. O argumento tem uma defasagem aí de 180 graus. Então, para os capacitores, a admitância, então Y, a admitância capacitiva vai ser igual a inverso da impedância capacitiva, que por sua vez é igual ao inverso da reatância capacitiva com argumento de menos 90 graus, que vai ser igual ao inverso da reatância com argumento de 90 graus. Então, a susceptância capacitiva vai ser igual ao inverso da reatância capacitiva, é dada em Siemens, homólogo à condutância para a componente real, e a admitância capacitiva nesse caso vai ser igual à susceptância capacitiva com argumento de 90 graus,
que é o contrário, né, da impedância capacitiva. Então, nos circuitos de corrente alternada, a gente pode utilizar o diagrama de admitância. E aí nós temos, nesse caso, três possíveis admitâncias sendo representadas aqui na figura 2, esse diagrama de admitância, onde a condutância está no eixo real positivo, a susceptância indutiva e a capacitiva estão nos sentidos opostos no eixo imaginário. Então, qualquer que seja a configuração, série, paralelo, misto, né? O ângulo de fase associado à admitância total coincide com o ângulo pelo qual a corrente está adiantada da tensão aplicada. Então, no circuito indutivo, θT é negativo, enquanto que no capacitivo, θT é positivo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos numéricos. Então, para o circuito visto na figura ao lado, então aqui a gente tem o circuitinho paralelo, um resistor de 20 ohms com um indutor com uma reatância de 10 ohms. A gente tem que calcular, na letra A, calcular as admitâncias dos dois termos. Letra B, determinar a admitância de entrada. Letra C, calcular a impedância de entrada. E letra D, construir o diagrama de admitância. Então vamos lá. Primeiro, para a gente calcular a admitância dos dois termos, a gente vai utilizar a seguinte forma. A admitância resistiva vai ser igual à condutância, com argumento de zero, né? A condutância, por sua vez, é o inverso, né, da resistência. E nesse caso aqui vai ser o inverso de 20, né, com argumento de zero. Isso vai dar 0,05 Siemens com argumento zero, né, isso em notação polar. Notação retangular vai ficar 0,05 Siemens mais J0 Siemens. Essa é a impedância, a admitância, né, resistiva, ou seja, do resistor. Agora vamos ver do indutor. Então, a admitância indutiva vai ser igual à susceptância indutiva com argumento de menos 90. A susceptância, por sua vez, vai ser igual ao inverso da reatância indutiva com argumento de 90. Nesse caso aqui, vai dar 1, né, sobre 10, ou o inverso de 10 ohms, com argumento de menos 90, que por sua vez vai dar 0,1 com argumento de menos 90 Siemens, notação polar, e notação retangular vai ficar 0 menos J01 Siemens. Então já encontramos aí a admitância resistiva e a admitância indutiva. Agora vamos determinar a admitância de entrada. Então a gente sabe que no caso de um circuito em paralelo, a admitância total é igual à soma das admitâncias, né? Equivalente à análise de um circuito puramente resistivo, né, em corrente contínua, onde a condutância total no circuito resistivo em paralelo vai ser igual à soma das condutâncias, né, em paralelo. Então, nesse caso aqui, a admitância total vai ser igual à admitância resistiva mais a indutiva. Somando, nós vamos ter que a admitância total vai ser igual a 0,5 menos J01 Siemens, que é igual, né, à parcela da condutância menos a parcela da susceptância indutiva. Letra C pede para calcular a impedância de entrada. A impedância de entrada total é inverso da admitância total, né? Então, nesse caso aqui vai dar 8,93 ohms com um argumento de 63,43 graus. E o diagrama está apresentado aqui como na figura. Então, notem que a componente resistiva ela está no eixo real, totalmente. A indutiva está totalmente no eixo imaginário. E a admitância total, né, ela é a soma vetorial, né, desses dois vetores. Então, nesse caso aqui, ela tem uma natureza, né, indutiva resistiva. Então, quando for necessário dividir um número
1 por um número complexo na forma retangular, pode-se usar a fórmula abaixo. 1 dividido por um número complexo, né, vai ser igual a componente real dividido, né, pelo quadrado da componente real mais o quadrado da componente imaginária, mais ou menos j, a componente imaginária, dividido pelo quadrado da componente real mais do quadrado da componente imaginária. Então, no circuito de corrente alternada em paralelo mostrado na figura 3, a impedância ou admitância total é determinada como visto no exemplo anterior, enquanto a corrente da fonte é calculada usando-se a lei de Ohm como segue. Então a corrente vai ser igual à tensão na fonte dividido pela impedância total, ou a tensão da fonte multiplicada aí pela admitância total. Então, como a tensão é a mesma nos elementos em paralelo, a corrente em cada ramo pode ser determinada usando-se novamente a lei de Ohm. Então, a corrente ela se secciona e aí você vai ter que I1 vai ser igual à razão da tensão na fonte, que é a mesma que a queda de tensão nessas impedâncias, né, por estar em paralelo, pela impedância 1 ou o produto, né, dessa tensão na fonte ou pela queda de tensão na impedância 1, que é a mesma coisa, tem a mesma amplitude pelo fato de estar em paralelo, vezes ali a admitância 1. E a mesma coisa vai acontecer com I2, que vai ser igual à razão de E por Z2 ou o produto de E por Y2. Então, a lei de Kirchhoff para as correntes pode então ser aplicada da mesma maneira que no circuito de corrente contínua. Lembrando que agora se está lidando com grandezas que possuem módulo e fase. Então, a potência fornecida ao circuito é dada por... Então, a potência total vai ser igual à tensão na fonte vezes a corrente vezes cosseno θt, onde esse θt é a diferença de fase entre a tensão e a corrente. Então, um circuito resistivo indutivo paralelo é dado aqui na figura 4, onde a fonte ela tem a seguinte amplitude no domínio do tempo: raiz de 2 vezes 20, seno de ômega-t mais 53,13 graus de defasagem. Nós temos essa fonte alimentando um circuito em paralelo resistivo e indutivo, né, onde a resistência, o resistor, melhor, ele tem uma impedância, né, de 3,33 ohms, uma resistência, aliás, né, 3,33 ohms, enquanto que o indutor tem uma reatância, né, de 2,5 ohms. A gente tem ali a corrente I, que se secciona ali no nó A em IR e IL. Então, a notação fasorial mostra que a figura pode ser representada dessa forma, né? Então, o fasor tensão 20 com 53,13 de argumento, e aí a gente vai ter ali na entrada tanto uma admitância total quanto uma impedância total. A corrente, né, o fasor corrente vai ser 10 com argumento 0, e a gente tem os fasores corrente R e corrente L, né? Então, a admitância e a impedância, né, do circuito pode ser determinadas dessa forma. Então, a admitância total vai ser igual à admitância resistiva mais a indutiva, que nesse caso aqui vai dar 0,5 Siemens com um argumento de menos 53,13. A impedância total inversa da admitância vai dar 2 ohms com um argumento de 53,13. Na notação fasorial, nós vamos ter, né, um diagrama, né, de admitâncias, né, esse comportamento do nosso circuito. Então, a corrente I ela vai ser dada dessa forma, né, enquanto que no resistor vai ser igual, né, ao fasor tensão dividido pela própria resistência, e no indutor vai ser o fasor tensão dividido pela impedância desse indutor.
lei de Kirchhoff, né? Pela lei de Kirchhoff, a corrente total vai ser igual à soma dessas correntes, né? O resistor e o indutor também pode ser usado para determinar essas correntes. Então, o diagrama de Fasor mostrado na figura 7 indica que a tensão aplicada E está em fase com a corrente IR. Isso já era esperado pelo fato de ser um resistor, então ele não promove em baixas frequências, em uma análise ideal, defasagem, né? E adiantada 90 graus em relação à corrente IR, também esperado. A potência total vai ser de 120 watts. O fator de potência vai ser igual ao cosseno θ, que nesse caso é 0,6. Fator de potência atrasado. Também pode ser encontrado, né, pela análise, né, pela razão da condutância pela admitância, que vai dar os mesmos 0,6. Então a corrente I também pode ser obtida pelo método da impedância, ou seja, a gente obtendo a impedância total, a gente também consegue determinar esta corrente. Agora, observando esse circuito resistivo-capacitivo apresentado na figura 8, onde a corrente no domínio do tempo vai ser 14,14 seno de ômega-t, a resistência vai ter 1,67 ohms e a reatância capacitiva 1,25 ohms. Na notação fasorial, ele vai ficar dessa forma, né, esse circuito. Fasor corrente igual a 10 amperes com argumento de 0. A admitância total e a impedância total vão ser como segue, né? A admitância total vai ser igual a 1 Siemens com 53,13 de argumento, enquanto que a impedância vai ser 1 ohm com menos 53,13 de argumento. O diagrama de admitância, então, para esse circuito, ele é o contrário, né, do anterior. A componente imaginária aqui é positiva, haja vista que o componente reativo é um capacitor, né? A tensão E ela vai ser encontrada através do produto, né, do fasor corrente pela impedância total, e as correntes serão como segue respectivamente. No resistor 6 amperes, o fasor corrente, né, vai ficar 6 amperes com argumento de menos 53,13 e no capacitor 8 amperes com argumento de 36,87. Então, quando a gente observa o diagrama, né, fasorial, a gente observa que a corrente no resistor continua, né, em fase com a tensão da fonte, como esperado. A corrente no capacitor ela faz aí uma defasagem de 90 graus, ela está 90 graus atrasada, né, adiantada, aliás, em relação à tensão na fonte, né? E a corrente total, por sua vez, tem aí uma defasagem de 53,13 graus em relação à fonte. Então, no domínio do tempo, a gente vai ter que a tensão na fonte vai ser igual a 14,14 seno de ômega-t menos 53,13. A corrente no resistor vai ter a mesma fase, né, menos 53,13, e vai ter aí uma amplitude máxima, né, de 8,48, que equivale, né, a raiz de 2 vezes 6. Ou seja, a gente está saindo dos 6 amperes eficazes para 8,48 amperes de pico, né, vezes seno de ômega-t. E a corrente no capacitor, 11,31 vezes seno de ômega-t mais 36,87, ou seja, 90 graus de defasagem em relação à tensão e à corrente no resistor. Então, a gente pode observar aí um gráfico com todas as curvas das correntes e tensões, né, aqui na figura 12.
E a gente pode observar que tanto a tensão quanto a corrente no resistor estão em fase, né? E há aí uma defasagem em relação, né, à corrente no capacitor, e essa defasagem é de 90 graus. Então a potência é de 60 watts, fator de potência 0,6 adiantado. E a gente também pode obter aí a tensão através, né, do método da impedância, que nesse caso vai ser igual ao produto, né, do fasor corrente pela impedância total, que vai dar os mesmos 10 volts com argumento de menos 53,13. Já um circuito RLC paralelo é dado aqui na figura 13, onde a tensão na fonte no domínio do tempo vai ser raiz de 2 vezes 100 volts, seno de ômega-t mais 53,13. A nossa corrente no domínio do tempo vai ser igual a 70,7 seno de ômega-t. E agora nós teremos três correntes, uma resistiva, uma indutiva e uma capacitiva. O resistor de 3,33 ohms, o indutor com a reatância de 1,43 ohms e o capacitor com uma reatância de 3,33 ohms. Passando para a notação fasorial, a gente vai ter um fasor, né, tensão na fonte igual a 100 volts eficazes com um argumento de 53,13. Ah, professor, mas se não é 100 volts RMS, é a mesma coisa, tanto faz. RMS ou eficaz. RMS a gente está usando uma notação internacional, eficaz a gente está usando uma notação nacional, em português. A corrente, né, o fasor corrente vai ser igual a 50 amperes com argumento de zero. E a gente vai observar aqui que esse fasor corrente ele vai se dividir em três fasores, né? Fasor corrente R, fasor corrente L e fasor corrente C. Então a admitância e a impedância do circuito elas podem ser determinadas dessa forma, né? Então a admitância vai ser igual a soma, como está em paralelo, né? A soma da admitância em cada componente. Nesse caso aqui vai dar 0,5 símils com um argumento de menos 53,13 graus. Né? A impedância é o inverso da admitância, então nesse caso vai dar 2 ohms com 53,13 graus de argumento. O diagrama de admitância, então, será esse. Observe que nós temos aqui a admitância no resistor, a susceptância capacitiva com 180 graus de defasagem da susceptância indutiva, e aqui nós temos a admitância total do circuito. Então a corrente fornecida ela pode ser dada pela razão do fasor tensão na fonte, né, pela impedância, ou pelo produto, né, dessa mesma tensão pela admitância, que nesse caso aqui vai ser 50 amperes com argumento de 0 graus. Muito bem, então as correntes no resistor, no indutor e no capacitor na forma fasorial vão ser como apresentadas respectivamente. Então a gente pode obter a corrente, o fasor corrente, né, no resistor através do produto do fasor tensão pela condutância, que nesse caso aqui vai dar 30 amperes com 53,13 graus de argumento, enquanto que o fasor corrente indutiva 70 amperes com um argumento de menos 36,87 e a capacitiva 30 amperes com um argumento de 143,13 graus. Então, a lei de Kirchhoff nos dá que a corrente total, ou fasor corrente total, vai ser igual à soma dessas correntes. Também pode ser usado para determinar essas correntes, né? Então a gente pode fazer uma análise por álgebra linear, né, e determinar então essas correntes. No domínio do tempo nós temos as seguintes correntes. Então a corrente total vai ser igual a raiz de 2 vezes 50. Professor, o que é esses 50 aí? O que são esses 50? 50 amperes
RMS ou eficazes. Multiplicado por raiz de 2, a gente vai ter então 70,7 amperes de pico, né? Corrente de pico, seno de ômega T. O mesmo é válido para a corrente no resistor, no indutor e no capacitor, que são 42,42 seno de ômega T mais 53,13, 98,98 vezes seno de ômega T menos 36,87 graus, e por fim 42,42 vezes seno de ômega T mais 143,13 graus, respectivamente. Então a gente pode vislumbrar aí essas correntes e a tensão aqui nesse gráfico, achurando de forma colorida fica até bem claro, né? Aqui em azul pontilhado nós temos a tensão na fonte, em verde nós temos a corrente no capacitor, em amarelo nós temos a corrente no indutor e em lilás nós temos a corrente no resistor, que está em fase com a tensão na fonte. Então a potência vai ser de 3.000 watts, a potência total, né? O fator de potência do circuito vai ser 0,6. Também pode ser obtido através da razão, né? Da condutância pela admitância total. A impedância total aqui também pode ser obtida através das impedâncias de cada componente, né? E o fasor corrente também pode ser obtido através aí da razão, né? Da fasor tensão pela impedância total. Para dois ramos em paralelos de impedância Z1 e Z2, como a gente pode observar aqui na figura 18, nós podemos determinar aí esses fasores correntes como segue, né? Então, o fasor corrente 1 vai ser igual a razão, né, do produto da impedância 2 pelo fasor corrente total pela soma das impedâncias, enquanto que o fasor corrente 2 pode ser dado pela razão do produto da impedância 1 pelo fasor da corrente total pela soma das impedâncias. Vamos ver agora alguns exemplos numéricos. Então, vamos determinar para esse circuito apresentado na figura abaixo, né, a admitância total. Nós vamos construir o diagrama de admitância, vamos calcular fasor tensão na fonte, né, e a corrente, o fasor corrente no indutor, aí nos indutores é melhor, né, que é que tá IL, né, que está se dividindo ali para fluir pelo indutor 1 e pelo indutor 2. E vamos também calcular o fator de potência fornecido ao circuito. Bom, então, combinando os componentes em comum e calculando a reatância do indutor e do capacitor equivalente, nós vamos ter que a resistência total desses dois resistores em paralelo de 10 e 40 ohms vai ser 8 ohms. A indutância total desses dois indutores em paralelo, né, de 6 e 12 mH, respectivamente, será de 4 mH. E a capacitância total desses dois capacitores em paralelo, 80 microfarad e 20 microfarad, vai ser de 100 microfarad. A reatância indutiva vai ser igual ao produto, né, da velocidade angular pela indutância. Nesse caso aqui, ela é dada pela corrente, né? Se a gente for olhar no circuito, a gente vê que a corrente total no domínio do tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes 12 vezes seno de ômega t, nesse caso aqui de 1000t. Então o ômega é 1000 radianos por segundo vezes 4 milihenries, que vai dar 4 ohms. Já a reatância capacitiva vai dar 10 ohms. Então a admitância total é a soma, né, das admitâncias em paralelo. A gente sabe que para esse caso vai ser o inverso dessas impedâncias, né, e vai perfazer aí um total de 0,195 Siemens com o argumento de menos 50,5
194 graus. A gente pode fazer então a partir desse momento o diagrama de admitâncias, né, bem tranquilo. A gente passa isso para a notação retangular, né, ou utiliza ali um transferidor e faz na notação polar mesmo o diagrama. Para obtermos o fasor tensão na fonte e o fasor corrente no ramo indutivo, nós vamos fazer a razão, né, do fasor corrente pela admitância total. Nesse caso aqui vai dar 61,54 volts com um argumento de 50,19 graus. A gente vai ter um fasor corrente que vai ser igual, né, a tensão no ramo indutivo dividido pela impedância do ramo indutivo. Nesse caso vai dar esse fasor corrente no ramo indutivo vai ser 15,39 amperes com um argumento de menos 39,81 graus. E para obtermos o fator de potência, né, a gente precisa fazer o seguinte: a razão da condutância pela admitância total, que nesse caso vai dar 0,125 siemens dividido por 0,195 siemens, totalizando aí um fator de potência de 0,641, atrasado, né? A potência total vai ser então de 472,75 watts. E chegamos ao final da aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Busquem fazer os exercícios, né, dos livros, tanto da bibliografia básica como da complementar, a respeito da disciplina, né, de circuitos elétricos 2, mais especificamente da matéria, né, que nós estamos estudando nesse momento, circuitos RLC. Então, por favor, busquem fazer esses exercícios de maneira que vocês se familiarizem aí com a resolução, com a operacionalização da análise desse circuito. Nos encontramos na próxima aula. Desejo a vocês aí ótimos estudos e qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas, por favor, me procurem no horário de atendimento, todas as quartas-feiras, das 16 horas, no endereço da RNP, compartilhado com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.